Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos começando a segunda parte deste livro, que é intitulado O Engenho de Seu Lula. Então a gente vai voltar um pouco na história, né? Alguns anos, e vamos... Então a gente deixa o mestre Amaro lá, né? Com toda a sua tristeza e toda a sua depressão, a gente pode chamar assim. Deixa ele ali e vamos ver outra coisa, né? Vamos voltar. O capitão... Então eu estou no capítulo 1, é claro, dessa segunda parte, né? O capitão Tomás Cabral de Melo chegara do Ingá do Bacamarte para a várzea do Paraíba antes da Revolução de 1848, trazendo muito gado, escravos, famílias e aderentes. Lembre-se que a gente estava ali no comecinho do século XX, então, sei lá, 1900 e alguma coisa, 3, 4, 1900, né? E agora a gente está mais de 50 anos para o passado, né? 1848. Bom, algumas informações que serão importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Lembre-se que o segundo reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro II, durou de 1840, quando ele foi declarado... foi declarada a maioridade dele, né? A 1889, quando houve o surgimento da República, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o segundo reinado. Bom, uma coisa importante a fazer, e provavelmente você sabe, é que durante a época do Dom Pedro II, durante o segundo reinado, isso daqui não era uma ditadura, não é porque ele era o imperador do Brasil que ele mandava e fazia tudo o que ele quisesse, né? Não é essa a figura do Dom Pedro II, principalmente para os brasileiros, né? Tem uma cena bem interessante no Dom Casmurro, em que está lá o Bentinho com o José Dias. Eles estão no ônibus, de repente o ônibus para, todo mundo desce do ônibus, e o que estava acontecendo, né? É que o imperador estava passando e todo mundo voluntariamente, não era que tinha um policial ali que ia bater quem não fizesse, mas todo mundo voluntariamente desciam das suas carruagens para cumprimentar o imperador, né? Muitas pessoas defendem que esse foi o período áureo da nossa história, né? O imperador Dom Pedro II era respeitado no mundo inteiro como uma das grandes lideranças mundiais. A nossa economia estava entre as maiores do mundo inteiro. A nossa marinha, por exemplo, chegou a ser a segunda mais poderosa do mundo, apenas perdendo para, claro, a marinha britânica, que a gente sabe que o que eram os britânicos com a sua marinha no século XIX, né? E começo do século XX. Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais, né? Segundo ponto importante, né? Uma vez que a gente sabe que o imperador não era um ditador, então o que acontecia? O que acontecia era basicamente o que acontece até hoje na Inglaterra, né? O imperador, é claro, até por causa do tempo, o imperador tinha mais poderes efetivos, mas tinha lá o partido liberal, o partido conservador, tinha política, imprensa, o pessoal podia criticar o imperador. Eu acho que é do Dom Pedro I, talvez, ou até mesmo Dom Pedro II, que é a frase que a imprensa se combate com a imprensa, ou seja, se alguém está te atacando, você não vai lá com soldados fechar determinado jornal, você mostra a notícia a contrária, né? Então tem em mente isso. Eu vou só um resuminho mínimo assim sobre... Deixa eu ver se eu coloquei algum link, alguma coisa para você. Coloquei alguma coisa sobre
a Revolução de 48. Mas eu acho que esse contexto que eu estou dando eu não coloquei em link nenhum. Mas é bem facinho para achar aqui no YouTube. Só coloca lá partidos segundo reinado, política segundo reinado, as coisas vão ficar mais claras, né? Então, durante o segundo reinado tinha dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador também é conhecido como Saquaremas e o Partido Liberal conhecido como Luzias, né? O que o Partido Conservador queria? O Partido Conservador queria centralização do poder na pessoa do imperador. Lembre-se que um dos motivos para que o povo, o Congresso, os dois partidos decidissem dar ao Dom Pedro I aos 15 anos a sua maioridade é justamente porque o país estava se esfacelando, né? Em diversas revoltas, em muitas guerras internas, ele estava ficando muito fraco, né? E aí qual que é a ideia de emancipar o imperador? É que tem uma figura que concentre todo o país e o país se torne forte, né? Então os conservadores querem continuar nessa linha, né? Eles defendem também a integridade territorial, né? Então o Brasil inteiro ele tende a ser dominado por um poder mais unificado, ok? Claro, na pessoa do imperador, mas lembre, o imperador não é o cara que fica mandando em tudo, a gente já conversa sobre isso. Bom, o Partido Liberal, por outro lado, queria o quê? Queria os limites do poder do imperador e queria o federalismo, que é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, né? Com a diferença, lembre-se que nos Estados Unidos o que aconteceu era o seguinte, tinha lá 13 colônias, né? E aí os caras foram fundando aquelas colônias separadamente. Não é que tinha os Estados Unidos dividido em 13 colônias. Teve lá Nova Inglaterra, uns caras lá que estavam sendo perseguidos religiosamente na Inglaterra. Então eles foram lá, formaram umas colônias. Depois teve uns caras ali mais pro sul que queriam fazer umas plantações. Teve um cara, Pensilvânia, por exemplo, que quis fazer um projeto político de recuperação, de presos, se eu não me engano. E eles eram independentes, 13 colônias, né? Eles só se juntaram porque eles precisavam lutar contra a Inglaterra, né? E aí, então, isso é falando historicamente o que aconteceu, né? E qual que é o status dessas colônias? Elas, embora a gente tenha todos, até hoje, né, 50 estados americanos, embora eles estejam abaixo de uma mesma constituição, eles têm muita liberdade, né? Um estado tem muita liberdade em relação ao outro, né? Quase todo o código criminal, por exemplo, nos Estados Unidos é de estado para estado e não uma coisa nacional, né? Então era mais ou menos para esse lado que os liberais queriam seguir, com a diferença, é claro, que pra gente esse processo viria artificialmente, porque o Brasil não foi um monte de gente que foi colocando lá em um monte de estados e depois a gente teve que juntar para lutar contra Portugal. Não, o Brasil já começou como um pedação, depois a gente foi separando, né? O Brasil inteiro. Bom, vamos conversar um pouco sobre a política naquele tempo. Então, lembre-se que a coroação de Dom Pedro II, com 15 anos, foi em 1841, e como eu falei, a população, o Congresso, todo mundo apoiou isso. Não é que o Dom Pedro quis dar um golpe, algumas pessoas falam isso e não faz sentido algum, né? Não é que Dom Pedro II deu um golpe para dominar tudo, não. Todo mundo estava esperando que o imperador... eles precisavam do imperador, o Brasil estava muito fraco, né? Bom, e aí em 1847 é criado a posição de presidente do Conselho de Ministros. O que é o presidente do Conselho de Ministros? É basicamente como na Inglaterra a gente tem o primeiro-ministro, ok? Então a gente tem o primeiro-ministro, que é um tipo de presidente, vamos colocar assim, né? E a gente tem os dois partidos ali com o Congresso disputando, né? Constituição, lembre-se, Constituição já tinha sido feita há muito, muito tempo atrás, né? Tanto o Dom Pedro II como o Dom Pedro I juraram honrar a Constituição, etc.
E aí o que o Dom Pedro fazia? O Dom Pedro II, né, nesse caso, ele ficava fazendo um papel moderador. Como ele não precisava ser eleito, ele ficava guiando a política para que houvesse uma alternância entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E ele tentava, à medida do possível, ser neutro na história, porque não cabia a ele tomar partido de um lado ou de outro, né? É claro que na prática ele teria suas preferências, né? Mas ele sabia muito bem alternar entre uma coisa e outra, ok? Aí o que aconteceu? Antes do segundo reinado, antes do Dom Pedro ser emancipado com 15 anos, houve um período de muitas guerras, muitos conflitos internos do Brasil, no período da regência, que é mais ou menos assim: o Dom Pedro I foi para Portugal para resolver uma questão lá de Portugal com o seu irmão, né, que tinha pegado o trono. Mas o Dom Pedro II estava muito novinho, então ele teria alguns regentes que ficariam ali ajudando o Dom Pedro II e educando o Dom Pedro II até ele ter idade suficiente para assumir o trono como imperador. Então, nesse período aí, houve um cara chamado Araújo Lima, e durante o período de regência dele houve muitas revoltas no Brasil, né? Se eu não me engano, eu tinha anotado em algum lugar, em 9 anos a gente tem 10 pequenas guerras, a gente pode quase chamar uma guerra civil, a gente tem 10, imagine, em 9 anos a gente tem 10 tipos de revoltas acontecendo em várias partes do Brasil, né? Bom, e é nesse contexto, um pouquinho depois desse período, né, o Dom Pedro II já assumiu no poder. Dom Pedro assumiu em 1841. Em 1848 a 1850 que acontece a Revolução Praieira. Tá? Essa Revolução Praieira nada mais é do que a Revolução de 1848, claro que fala o nosso livro. Okay? Eu tenho algumas observações para dar sobre a Revolução Praieira, mas eu prefiro ler o que eu coloquei aqui para você. Coloquei ali o link se você precisar checar da onde que eu tirei isso, mas deixa eu ver só uma coisa aqui, porque eu acho que esse textinho aqui não vai dar muito com contexto. Bom, eu vou simplificar o contexto. Mas assim, basicamente a gente tem nos anos anteriores à Revolução Praieira, se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado, eu acho que a ideia era assim: os liberais estavam no poder, né? E lembre-se, os liberais, aqueles caras que querem no mínimo menos poder para o imperador, esse tipo de coisa, né? Os liberais estavam no poder e por eles estarem no poder, eles foram sabotando, né, o poder dos conservadores, né? Como eles tinham o controle da polícia, como eles tinham, né, o controle político ali, então eles, por exemplo, né, tiravam as armas, confiscavam as armas dos conservadores, etc, etc. Então havia um tipo de perseguição ali, né? Só que o que acontece, se eu não me engano, em 1848? Em 1848, os conservadores conseguem o poder político. Então aqueles liberais que estavam perseguindo os conservadores e ficando cada vez mais poderosos, de repente eles veem a mesa inverter e eles se veem na posição exatamente o contrário. E é claro que o que os conservadores vão fazer: começar a perseguir os liberais, confiscar a arma, etc, etc. Só que os liberais não vão, é claro, abrir mão de tudo que eles tinham conquistado durante tanto tempo, assim. E aí, é claro, a gente tem a Revolução Praieira com os liberais, que são os praieiros, né? Os liberais são os praieiros que perderam os poderes dele, pegando em arma para lutar
para lutar contra a vantagem política que agora os conservadores têm, né? Lembre-se que faz todo sentido uma revolução dessa, né? Então é claro que os liberais, os praieiros, eles querem mais poderes para eles mesmos, né? Eles querem um poder regional, tanto no âmbito como é que se diz, federal, né? Os estados, cada estado teria o seu poder, mas a gente sabe que esse sentimento ele é aumentado muito mais pelos coronéis, né? Qual que é o ideal de um coronel? A gente vê aqui, né? O que um coronel realmente iria querer? Que ele tivesse todo o poder no engenho dele, né? No engenho dele é ele que manda e pronto. Então esse desejo, né, de separatista, principalmente pensando no seu próprio poder, né? Bom, então tenha em mente isso, ok? Agora sim eu posso ler o trecho que eu coloquei ali para vocês, principalmente porque a gente tem que ter em mente alguns nomes que aparecerão aqui. Bom, mas deixa eu ler. Revolução de 48. Um dos nomes mais importantes do partido praieiro foi Pedro Ivo. Tenha em mente isso. Pedro Ivo foi um dos nomes mais importantes. Um arrendatário que esteve à frente de um grupo de populares que moravam no interior de Pernambuco. Ele liderava 1.600 homens e atraiu forças do exército para o interior e logo em seguida levou os seus homens para a capital, Recife. Em Recife, eles encontraram a cidade protegida por tropas da Guarda Nacional. Lembre-se, os praieiros, os liberais, que agora estão numa revolta contra o poder nacional. Então não é só um partido liberal pregando um menor poder do imperador. Eles estão efetivamente lutando contra o poder nacional, contra o imperador, né? Então eles encontraram lá na cidade de Recife as tropas da Guarda Nacional. Iniciou-se então uma batalha que durou 12 horas e resultou na morte de 200 dos homens que formavam a tropa de Pedro Ivo. Do lado da Guarda Nacional houve cerca de 40 mortos. Nessa batalha, um dos nomes mais expressivos dos praieiros morreu, o deputado Nunes Machado. Grave esse nome, Nunes Machado. Esse ataque aconteceu em 2 de fevereiro de 1849 e a derrota praieira enfraqueceu severamente todo o movimento praieiro. Enquanto os combates ainda aconteciam no interior de Pernambuco, um nome expressivo na província aderiu à luta dos praieiros. Borges da Fonseca era um liberal radical que durante os anos de governo dos praieiros tinha sido perseguido e preso, mas com o início do conflito viu nele uma possibilidade de realizar uma transformação na província. Ok, então vamos ter em mente todo esse contexto social. Próximo vídeo a gente começa a ler o livro, esse capítulo, e vamos tentar lembrar de tudo isso que a gente conversou.